Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1, sempre com o apoio do AraSuper, do Aramix e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não faz parte do Clube de Vantagens do Araújo Leve Mais, você está perdendo tempo, você está perdendo vantagens, perdendo dinheiro. Dependendo do produto, o desconto chega a R$10, às vezes até mais. Então não perca tempo, você pode fazer de sua casa mesmo. Acesse o site araújo.super /leve mais. Não tem erro. Aí você pode fazer o cadastro. Ou se preferir, você não quer usar a internet, pode ir lá no atendimento e faz o pedido e já faz as compras, fazendo então economia, ok? Em qualquer uma das lojas do Araújo. Não esqueça que no caso do delivery só funciona até às 21 horas, até às 9 da noite. A loja fecha às 10, mas para fazer pedido através do delivery até às 9 da noite, que é para ter tempo para entregar. Ok? Não esqueça esse detalhe. Um bom dia especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do programa, principalmente hoje, que nós estamos a conversar com o Dr. Sanderson Moura. Doutor, eu lembro da pergunta feita na verdade do bloco ainda, né? O que serviu como referência no campo do direito de pessoas já, personalidades que não estão mais conosco, os grandes estudiosos, e as que ainda existem aí, estão no mundo contemporâneo. Olha, no mundo antigo eu me espelho em duas grandes figuras. Péricles de Atenas, que foi que governou Atenas no século V a.C., chamado século de ouro da humanidade, século de ouro da Grécia, que deu um grande desenvolvimento à ciência, filosofia, cultura daquele povo, e até hoje é um exemplo para o mundo. E Marco Túlio Cícero, em Roma, que chegou a ser cônsul, uma espécie de presidente da República Romana. Então, essas duas figuras são centrais nos meus estudos de filosofia, de oratória, de advocacia, de arte de viver. E aqui na vida da gente mesmo, eu encontrei pessoas que me auxiliaram muito. A Salete Maia, a doutora Salete Maia, que foi secretária de Segurança Pública, trabalhei com ela há muito tempo, ela abriu as portas dos tribunais, foi do tribunal do júri, foi secretária de Segurança, promotora, procuradora, e uma tarauacaense, uma grande tribuna, conterrânea. Então, tenho uma grande gratidão por ela, pela professora Salete Maia, pelo professor Valdir Perazzo, que comecei a estagiar na Defensoria Pública com ele, grande tribuno, grande estudioso, um intelectual assim, renomado, que me auxiliou muito, me inspirou. São pessoas que eu tenho uma gratidão por eles. E por outros grandes profissionais do Brasil também, né? Valdir Troncoso Pérez. A gente sempre se espelha em pessoas que nos antecederam, que nos deram a mão. Sim. A gente nunca se faz do nada, a gente se faz com o auxílio de muitas outras pessoas. Tem até uma imagem que se usava na Idade Média, que a gente sobe em ombros de gigantes, para poder também avistar algo maior. Então, são pessoas que me auxiliaram muito na minha carreira de profissional. Legal. Doutor Santos, você sabe tudo que a gente vai fazer, você precisa de uma razão, de um motivo, né? Para traçar metas, né? O que, nesse momento, te motiva, te atrai a buscar um mandato eletivo, um mandato popular? Olha, no caso do mandato de senador, é uma função pública muito relevante no país. Representa os interesses de um Estado. Eu acredito que nosso Estado precisa qualificar mais essa sua representação no Congresso Nacional, ser uma voz mais ativa. O Acre é um estado gigante, é um estado que tem história, de um povo valoroso, mas que precisa se espelhar na sua representação no Congresso Nacional, no Senado Federal, para que o Acre possa entrar em momentos de maior prosperidade, de maior cultura, de mais valorização da educação, de ter porta-vozes que possam representar os anseios do seu povo, que é um povo simples, um povo humilde, que precisa de saúde gratuita, que precisa de educação gratuita, que o jovem precisa ter oportunidades para se desenvolver culturalmente. Tudo isso, um senador da República pode ser uma voz ativa e uma voz que possa representar com briosidade os valores do nosso Estado. Então, estou me colocando nessa situação porque acredito que eu possa dar essa contribuição para o Estado do Acre como um representante do nosso Estado. Eu não estou aqui dizendo que eu, repito, sou melhor do que ninguém,
mas é preciso renovar essa nossa política, não ficar com as mesmas pessoas sempre nos representando, ter outras vozes que possam nos auxiliar nessa representação do Acre. Então, eu vejo que eu posso dar essa minha contribuição, isso me motiva, o bem público, o bem comum, me coloco num campo progressista de auxílio da própria sociedade e vejo que nosso estado do Acre está precisando de um senador que tenha a voz mais ativa no cenário federal e que esteja dentro desse campo de defesa do bem-estar da população, da sociedade. Você falou agora há pouco em representar o Estado, né? No sistema político no Brasil, nós temos duas casas legislativas Bicâmara, federais, né? Bicameral. Então, a Câmara que defende, que representa o povo, e o Senado representa os estados. E é lá no Senado onde o jogo se equilibra, né? O jogo se equilibra. É equilibrado. 3 senadores do Acre, 3 senadores de São Paulo, por aí vai. É onde há um equilíbrio É isso político. que te chama mais a atenção? É isso que me chama a atenção. É o equilíbrio de forças dos estados, onde o estado do Acre pode ter a mesma força de São Paulo. Agora, nós precisamos que nós possamos qualificar nossa representação, que tenha voz ativa, que tenha força, que tenha liderança e que tenha uma perspectiva social, uma perspectiva que possa favorecer o povo. Então, isso é importante num senador da República. Certamente. Recentemente, eu acho que tem uns 15 dias, me corrija se eu estiver errado, houve o que o senhor até postou, o senhor tratou como a primeira reunião desses partidos que representam as esquerdas no Acre. E ali eu vi os partidos que compuseram a antiga Frente Popular. O senhor acredita que essa aliança ela pode ser reconstruída, talvez com o mesmo teor, com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma determinação? A Frente Popular, na verdade, ela não existe mais. O que Isso. vai ter é uma nova recomposição. Sim. Um bloco progressista, popular, que acolha novos personagens, novos protagonistas. Eu mesmo não participei da Frente Popular, eu fui um crítico à Frente Popular. Isso. Mas isso não quer dizer que eu seja, por exemplo, que eu tenha aderido a outras formas de governo, tanto do Brasil como do Estado do Acre. Eu fui um crítico, mas sempre dentro do campo progressista. Então é preciso fazer uma recomposição de forças. Isso nós deixamos bem claro lá, que não é uma repetição com os mesmos nomes, com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias, de forma alguma. Tem que rever os erros, tem que reconhecer erros que foram cometidos, tem que aproveitar alguns avanços que nós tivemos, com certeza, nesses últimos tempos, mas sempre colocando na mesa novos personagens, novos protagonistas. Assim a gente pode recompor, reconstruir, mas com base em novos valores, fazendo críticas a um passado que muitas vezes não deu certo e ver aquilo que deu certo para oferecer ao povo do Acre. Então, esse é o espírito, foi um espírito cortês, bem gentil nas reuniões, né, mas que isso ficou bem claro por todos os partidos. É preciso haver uma renovação nesse campo. O Jorge Viana é uma grande liderança no campo da esquerda, do PT, que até sobreviveu ao antipetismo, né, pelo perfil dele, mas não podemos ter ali falando só as mesmas pessoas, só os mesmos líderes, não, tem outros personagens que estão agora, nesse novo momento, colocando seu nome também à disposição. Muitas lideranças de esquerda, e liderança não precisa ter mandato, deve ser uma prova disso, estão a defender que, como existe ainda a onda muito forte antipetista, então essas lideranças veem chances reais de outros partidos ocuparem espaços importantes também nesse vácuo aí. Você pensa assim também? Isso, porque, olha, há um vácuo no campo da esquerda. Houve uma grande derrota em 2018, uma cachapante derrota, histórica, e em 2020 também consolidou praticamente essa derrota, e agora é hora de reexaminar toda essa situação, porque esse campo está órfão de liderança, não pode ser os mesmos, mas também não pode desprezar os que deram sua contribuição. No entanto, é preciso ter uma força renovadora, um nome que possa apresentar como um novo também nesse campo da esquerda. Então, aí há um grande espaço para isso, embora o antipetismo ainda seja forte, mas já deu uma diminuída, e o PT também não é aquele PT que tem tudo, que tem que impor agora todo tipo de aliança, não tem Estado, não tem governo, não tem outras formas de pressionar os outros partidos a aceitar o que der para eles, não, agora é paritário, o debate é isonômico,
O PSDB tem um nome, o PSOL tem um nome, o PCdoB tem um nome, o PT tem um nome, e não tem como mais instrumentos, não tem mais como ter instrumentos de imposição, de que tem que ser eu, governador, o meu amigo do PT vice, o meu amigo do PT senador, o meu amigo do PT suplente de senador, o meu amigo do PT segundo suplente de senador. Não, agora o debate é isonômico, é paritário, cortês, mas sempre deixando claro que agora o debate é paritário, porque o pessoal não está na dependência do PT. Sim, por exemplo, se o Jorge Viana quiser ser candidato ao Senado, por conta, sem nenhum acordo, sem nenhum debate com o pessoal não tem nenhum compromisso com o PT de Legal. dizer eu vou te apoiar, porque tem um candidato também a senador. Por isso que o debate ele é isonômico, ele é paritário, e nós estamos deixando claro isso nas reuniões, porque nós não estamos subordinados ao PT Sim. ou ao projeto do PT. O projeto tem que ser desses partidos Legal. que estão conversando. Vamos para um campo prático. Exceto o fato de a reunião, que você falou, ter sido no escritório do ex-governador e senador Jorge Viana, o senhor sentiu esse clima isonômico, de fato, lá nesse encontro? O clima foi isonômico, todas as pessoas puderam falar, se expressar com clareza, dizendo o que pensam. Isso é mais sadio, democraticamente falando? É bem sadio, democraticamente falando, porque a situação do momento, a conjuntura política permitiu que essa reunião fosse nesse nível. Exatamente por essas questões que eu falei. É preciso recompor, é preciso dialogar e é preciso se entender. Porque nenhum partido ali se encontra subordinado mais ao outro, como existia na Frente Popular devido à correlação de forças. Sim. Então, quando muda a correlação de forças políticas, muda até a interpretação da lei, muda composições políticas. A correlação de forças em determinados ambientes muda muita coisa. Você sabe muito bem disso. Doutor, Então, a correlação de forças mudou. Claro, é preciso agora sim. ouvir Isso é outras melhor, vozes. claro. Né? Doutor, por dever de ofício, eu faço muitas críticas e algumas pessoas acabam me confundindo, mas você sabe que eu não sou fundamentalista, não sou xiita naquilo que eu estou. Eu acho que ninguém é dono da razão. Então, com base nisso, eu diria que a votação obtida pelos partidos de esquerda na eleição de 2018, na eleição de 2020, não representa, na minha opinião, necessariamente os votos de fato da esquerda. Eu acho que esses votos estão adormecidos. O senhor pretende tirar eles, então, desse sono profundo? Isso é uma coisa fundamental que o que o deputado Edivaldo Magalhães vem falando. É preciso reapaixonar, reanimar esse voto. Mas eis aí o grande desafio? O grande desafio, dizer para o povo que nós temos um projeto que é popular, que é democrático, que pode animar esse povo que está adormecido, que sempre acompanhou um pensamento mais progressista, mas isso depende muito de liderança, não é só fulano ou beltrano. Precisa ter uma pessoa que possa ter um contato, uma empatia com o povo e animar esse espírito popular. Porque o povo, ele depende muito da simpatia e da empatia que ele tem com determinado candidato. Então, é preciso ter candidatos que possam fazer esse redespertar desse voto que você falou, que existe, é amplo, é grande, mas que eles precisam sentir que há um candidato, há líderes que possam fazer eles acordar, reanimar, levantar as bandeiras e acreditar num projeto para o Acre. Eu acredito que isso é possível. Eu acredito que isso é possível. Se nós não errarmos nas alianças, não errarmos no diálogo. E partindo desse princípio, acreditar que é possível, o senhor acredita que é possível obter votos também de eleitores de esquerda ou de centro-esquerda? Olha, eu sempre me coloquei, você sabe disso, Muniz, você é uma pessoa que já me acompanha há um bom tempo, eu nunca me neguei a dialogar com ninguém, você mesmo sabe disso. Então eu tenho um trânsito com o centro-direita, com a direita, muitas pessoas da direita que apoiam o Bolsonaro, que apoiam o Gladson, já manifestaram simpatia pela minha candidatura, mesmo eu estando no campo do pessoal. Isso serve como estímulo, como incentivo. Exato, porque as pessoas me veem que eu não sou um sectário, eu não sou um xiita, eu não sou um dogmático, que sou fechado ao debate. Eu não quero tomar a propriedade de ninguém, eu não quero destruir a família de ninguém. Eu sou um cara democrata, eu sou um homem das instituições, eu sou um homem da sociedade, eu sou um homem do direito. Então, eu respeito todas essas questões. Agora, o que me diferencia é que a minha forma de pensar
defende uma educação pública, não quer privatização de educação, não quer privatização da saúde, vê os programas sociais como necessários para poder auxiliar o povo também, oportunidades para os jovens. Ou seja, a visão é mais popular. E isso, às vezes, se diz que é mais socialista, é mais progressista, é mais de esquerda. Mas, de forma alguma, eu vejo o empresário, o capital, como algo que tem que ser destruído. Não, tem que ser socializado, humanizado, distribuído, para que as pessoas possam ter mais oportunidades dentro da nossa sociedade. Ninguém pode abandonar os pobres, ninguém pode abandonar os jovens, o Estado pode cumprir um grande papel. O Estado não pode ser minimizado a tal ponto que ele esqueça o seu povo e deixe tudo na mão dos empresários, tudo na mão do capital. E isso é um grande prejuízo para as pessoas que necessitam de amparo social. E isso, na verdade, é o que vai diferenciar um candidato de outro nesse perfil aí. E por falar em diferença, uma vez concretizada a sua candidatura ao Senado, o senhor pretende estabelecer também o que muitos políticos chamam de debate ético na política? A ética é fundamental, né, dentro da política, né? A corrupção foi um grande mal do nosso país, é um grande mal que ainda precisa ser reexaminado, reavaliado pelas próprias esquerdas no país, mas a ética ela é central. Na advocacia, ela é central na política. Do meu ponto de vista, eu venho mantendo há mais de 15 anos a minha ética na advocacia, que é um local onde eu posso cometer muitos delitos, enganar muita gente, pela falta de ética, pela falta de moralidade, pela falta de respeito com as pessoas. Mas, graças a Deus, eu nunca respondi um processo por falta de ética na Ordem dos Advogados do Brasil, numa das profissões que mais pode enrolar as pessoas e pode mais se beneficiar das pessoas, dos dramas das pessoas, dos sofrimentos das pessoas, e eu sempre procurei manter minha ética. E peço a Deus sempre que eu tenha a firmeza necessária para manter-me ético. Se eu me mantenho ético na minha profissão, eu acredito que eu posso me manter ético também na vida pública, que é outro espaço que leva as pessoas a roubar, a enganar. Então, eu tenho essa minha experiência na advocacia, de levar para o campo da política a ética com a coisa pública também. Doutor, talvez esse detalhe não tenha muita influência aqui no Acre. Eu acredito que não. A história tem mostrado isso. Não sei se vai mudar agora na próxima eleição. Mas o Brasil está diante de uma polarização a nível nacional. A direita com o Bolsonaro, a esquerda com o Lula. Não adianta, o Lula mesmo tendo sido preso, questionado, ele ainda é uma grande liderança. E ali tem apaixonados, assim como o Bolsonaro. O que mais faz mal ao Brasil? Esses apaixonados pelo Lula ou os apaixonados pelo Bolsonaro? Olha, Muniz, na verdade a polarização ela é importante na sociedade porque em todo lugar tem formas de pensar diferentes. Sim. O que é prejudicial na democracia é a extrema polarização. De tão extremada que não surge um campo intermediário, como as pessoas chamam a terceira via. Isso é prejudicial. O senhor acha que Eu torço para que surja. No momento não tem outro? Não se viabilizou um nome ainda com esse perfil. O Ciro vem tentando de todas as formas, mas não ainda se viabilizou enquanto uma terceira via. Aí nesse caso não teríamos uma eleição, sempre um plebiscito. Então seria bom que uma pessoa, um líder, se viabilizasse como uma terceira via, até para equilibrar o jogo político. Mas como nós estamos nessa polarização, Bolsonaro e Lula, eu como estou nesse campo progressista, eu vejo que a esquerda nesse momento pode oferecer uma saída melhor para o Brasil, principalmente no campo da ciência, no campo do respeito às instituições. É a forma que eu vejo respeitando quem pensa diferente. O bolsonarismo, ele está tendo uma grande condição de governar o país, mas até agora, infelizmente, a situação do país não está como se esperava que estivesse, que as pessoas que depositaram o voto no Bolsonaro. Então, eu respeito quem pensa diferente, mas eu me coloco nesse campo também sem sectarismo. Numa eventual opção entre Bolsonaro e Lula, eu ficaria com Lula, pelo campo que eu venho pensando. Ô Sandro, assim, aqui no nosso caso, você vê chances reais de os partidos de oposição se reunirem, se refortalecerem para enfrentar o governador Gladson Cameli, que certamente será candidato à reeleição? Olha, tem uma expressão que os gregos usavam muito e que serve para a política e para a retórica também, que chamava parresia, significa franqueza. Eu tenho procurado falar com franqueza em todos os ambientes que eu estou, das reuniões, das entrevistas, sem agendas ocultas, sem estar com maquiavelismo, ser franco naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo.
Eu acredito que se o Jorge Viana for candidato a governador, é possível esses partidos se unirem em torno desse projeto com o Jorge Viana governador. Natural. De forma natural, porque é isso que a gente tem sentido nas reuniões, esse chamado para o Jorge ser candidato a governo. Agora, o projeto, se for para Senado, é muito difícil o Jorge Viana unir esses partidos. PCdoB, PSB, PSOL. É muito difícil. Agora, se ele se colocar como candidato ao Senado, eu já disse, inclusive, para ele, e tenho dito publicamente, se ele se colocar como um candidato a governador, é muito provável que esses partidos possam se rearranjar em torno dele. O pessoal com candidato ao Senado, o PSB com candidato a vice, abre um campo de entendimento. Agora, há também debates de que o Jorge poderia fazer aliança com o Petecão. Aí já é um esfacelamento dessa frente. Você acha que não somaria nada aí? Não, porque aí o pessoal já estaria mais impossibilitado de entrar numa frente como essa, né? Com o Petecão. Nada contra o Petecão, gente boa, gente fina, uma pessoa que eu respeito e tenho uma consideração. Mas nós estamos aqui tratando de um campo programático, de uma política programática. Ideológica. Agora, se o Jorge for candidato a governador, muito provavelmente pode sair uma frente até de mais partidos, talvez de 7 ou até 8 partidos. Pois é, isso que eu ia falar. O senhor vê chances reais também de essa aliança ser ampliada? Chance, porque aí pode ser ampliada com outros partidos. Que tem outros partidos de centro ou de esquerda também que poderiam se unir. Com certeza. O nome do Jorge é um nome forte, a gente tem visto isso aí, ouvido isso aí nas ruas, né? A lembrança do seu governo é uma lembrança muito forte, o seu perfil também de homem público, de homem que dialoga, é muito forte. Ele sobreviveu, posso dizer que o Jorge Viana sobrevive ao antipetismo, pela sua forma de ser. Ele aprendeu muitas coisas, muitos equívocos que cometeu. Ele mudou muito, na sua opinião? Mudou, eu sinto que ele mudou mais, está um homem mais tarimbado nessa questão, né? Pelo sofrimento que a própria Frente Popular passou e a forma vergonhosa com que foi derrotado no Estado do Acre. Vamos ser realistas, né? O senhor sentiu assim, uma boa empolgação desses partidos nesse primeiro encontro? Olha, depois de tanto tempo na inércia, eu senti que esses partidos sentem uma respiração, um ar, uma oxigenação, uma esperança de reconstrução. E qual seria esse motivo? Olha, o motivo é que o Estado do Acre precisa dar uma melhorada na sua economia parada, sem obras, sem construções, sem oxigenação, sem programas. Então, o Acre se encontra parado. Embora o governador tenha uma boa gestão no campo da pandemia, não é um negacionista, é uma pessoa, um defensor da ciência, seja um homem de bom trato, seja um democrata, seja uma pessoa que eu tenho uma consideração por ele, mas o Acre precisa de um choque de gestão, que o Jorge soube fazer quando ele recebeu o governo pela primeira vez. Houve alguns equívocos do Jorge Viana, quanto governador, mas houve um choque de administração, um choque de gestão, que muitos empresários, inclusive na época do Jorge Viana, foram das épocas que mais ganharam dinheiro. Pela gestão, pela estruturação, pelas obras que foram implementadas no Estado do Acre. Então, é por isso, por essa falta de harmonia nos próprios homens que chegaram ao poder. O vice briga com o governador briga com o vice briga com o governador briga com o senador. Esfacelou-se essa frente que levou o próprio Gladson ao governo. Somado à ausência de desenvolvimento econômico no Estado do Acre, abre uma perspectiva para que as pessoas se recordem do Jorge como líder, do Jorge como governador, do Jorge como gestor, não do Jorge como senador. Não do Jorge como senador. O senhor sente esse clima nas ruas? Eu tenho sentido esse clima nas ruas. Escute, tenho sentido. Agora, isso não quer dizer que não vai encontrar desafios pela frente. Muitos desafios, né? Mas eu vejo o Jorge Viana como uma opção, uma boa opção de governo. Esse Tarauacá, que é a sua terra, o senhor sempre vai lá, eu sei disso. O senhor tem andado em outros municípios já com essas articulações? Eu tenho uma base de diálogo, de amizade em muitos municípios, Eu tenho base em Tarauacá, de amigos, de pessoas que vêm me acompanhando, no Jordão, em Feijó, em Cruzeiro, em Mané Urbano. Então, minha candidatura não é só Rio Branquense, não. Minha candidatura, ela é estadual. Eu tenho raízes em quase todos esses municípios do Estado do Acre, amigos, correligionários, pessoas que vêm me acompanhando já há muito tempo. Então, minha candidatura não é só Rio Branquense, não. Minha candidatura a senador
tem uma perspectiva estadual. Nesse sentido, a sua profissão como advogado tem ajudado, então? Tem me ajudado, porque eu já venho há 20 anos aqui no estado do Acre de vida pública, no sentido que você falou, sem poder, sem estrutura de poder público, mas quanto tempo eu não venho atuando nesse estado como líder estudantil, líder sindical, advogado, ensaiando algumas vezes a vida pública. Então, de alguma maneira, eu acredito que meu nome está na memória de grande parte dessa sociedade, que acompanhou os grandes julgamentos, os grandes momentos jurídicos do estado do Acre. Então, eu acredito, com a internet que se enraizou por todo esse estado, então o meu nome não é um nome assim desconhecido. Dá para trabalhar, dá para fortalecer o nome ainda mais. Claro que eu não vou ser um candidato de mim mesmo. Eu não sou assim um irresponsável de ver as pesquisas e dizer, não, vou ser candidato de qualquer maneira. Tem as pesquisas que vão sair. Agora é um direito do pessoal se projetar como candidato a senador e fazer esse trabalho que nós estamos fazendo. Mas o senhor tem a garantia interna do pessoal que aí não haverá problema. Eu posso afirmar que eu tenho uma garantia interna do pessoal que serei. Eles têm dito que só 2 pessoas tiram minha candidatura, Deus e eu mesmo. Agora, o PT não tira, outras pessoas não tiram, porque o pessoal ela tem uma estrutura organizativa muito forte, interna, né? De respeito aos que estão na frente do partido. Então, quanto a isso, e que é fundamental, tá, Muniz? Isso é muito fundamental. Sim, sim. Porque às vezes a pessoa se lança candidata ao Senado, mas não tem estrutura de partido, não tem a garantia de que realmente vai ser candidato ao senador. Então, essa parte aí eu acredito que eu venci, de que eu tenho um partido que garante a minha candidatura para o Senado. Eu tenho dado algumas opiniões sobre a sua pré-candidatura, mas eu mesmo me sinto praticamente impedido de falar sobre isso devido à nossa amizade. Mas tenho visto outros colegas jornalistas, colunistas também, dando opinião sobre o seu ingresso, a sua volta ao cenário político, de forma muito positiva. Inclusive, o pessoal da C-Jornal, o Evandro, o Rai, o Luiz Carlos, no blog do Crica. O Astério, a Angélica. O Astério, enfim. Isso tudo te motiva mais, evidentemente que aumenta a responsabilidade. Mas serve como uma injeção a mais em todo esse processo? Olha, você fala daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Só roda a vinheta aí, ô Giovanni, e a gente volta em 2 minutos para continuar a conversa com o advogado, criminalista, poeta, escritor, historiador e professor Sanderson Moura. Até já.